Olá, a paz do Senhor, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, a esse canal. Se caso você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca das promessas do Senhor. Você acredita nas promessas do Senhor para a sua vida? E, como prometido, trazendo a parte 2, eu gostaria de falar a respeito das promessas de Deus para as nossas vidas. Olha o que Josué fala lá no capítulo 21, no versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Eu trago esse versículo à minha memória porque o que Deus fez na minha vida, todas as promessas que Deus falou a meu respeito, todas elas se cumpriram, né? Ainda tem muitas outras coisas a se cumprir, mas eu continuo crendo e confiando. Mas e você? Você continua crendo e confiando que as promessas do Senhor para a sua vida se cumprirá? A fidelidade faz parte do caráter de Deus. Não importa o tempo e nem as circunstâncias, mas Deus ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Olha só, o povo de Israel, eles murmuraram no caminho para Canaã, né? Ou seja, estavam no caminho para a terra prometida, e eles começaram ali a murmurar. Todo o caminho que eles percorreram poderia ter sido algo muito mais leve, mas se tornou algo fadonho, se tornou algo até pesado pelo fato deles murmurarem, reclamarem, sabe? Eles não sabiam ser gratos, era um povo incrédulo, um povo idólatra, um povo que não conseguia reconhecer a mão de Deus ali os ajudando. Olha só, então muitas vezes a gente está nessa mesma condição, murmurando, reclamando, não reconhecendo a mão do Senhor, né, nas nossas vidas, nos guiando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, até mesmo provendo na nossa vida. E a gente não consegue reconhecer porque estamos tão focados em olhar para aquilo que nos falta, para aquilo que a gente gostaria que Deus fizesse naquela hora, naquele momento. E a gente não consegue enxergar o caminho que nos leva, né, nesse processo até chegar então ao cumprimento da promessa. Mas na minha vida também não foi diferente. Teve um determinado tempo que eu comecei a querer questionar a Deus, bateu aquelas crises existenciais. Mas Senhor, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Como é que vai ser? E você começa a querer questionar, às vezes lamentar, murmurar. Mas chegou um tempo que eu comecei a falar, Senhor, isso não pode ser o principal motivo de eu estar aqui, de o Senhor ter me resgatado. Tudo bem, o Senhor pode ter tido essa isca, né, para me trazer mais perto, mas eu não quero que meu coração fique fundamentado nisso. Então, por favor, me ajuda. Eu começava a pedir ajuda a Deus mesmo, para me fazer descansar nele, e olhar somente para ele, e poder aproveitar e desfrutar das outras coisas que estavam à minha disposição, né, naquele tempo. E glória a Deus que o Senhor, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe até onde nós aguentamos, Ele sabe. E o Senhor usou muitas pessoas, né, durante esse período, esse processo, para me ajudar, para me orientar, para a crescer ainda mais a minha fé. E todas as vezes que batia o desânimo, a tristeza via, eu buscava me lembrar das promessas do Senhor. Eu falava, né, para o Senhor, Senhor, mas Tu me prometeste, Senhor, o Senhor falou que faria isso, Senhor, isso. E o Senhor ali ia me fortalecendo, né? A palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e quando estamos fracos, aí é que somos fortes. E aí então eu ficava trazendo a minha memória e declarando a palavra, né, sobre a minha vida, porque eu vinha de uma condição em que era muito difícil para mim ser constante, constante na leitura da palavra, constante na oração. E o Senhor foi começando a quebrar as fortalezas na minha mente também e me ajudando, né? Colocando pessoas ali para me ajudar, para fortalecer ainda mais a minha fé. E glória a Deus, sou muito grata ao Senhor por todas essas pessoas que Ele levantou. E desde já eu quero declarar sobre a sua vida que se você está passando por um processo, se você está passando por um tempo de espera, né, creia que o Senhor Ele vai te conectar com as pessoas certas para te fortalecer, para te ajudar nesse processo, né, para ser uma voz profética na sua vida, para te orientar, né, com conselhos sábios,
para que você não venha se perder no meio do caminho e para que você não venha tardar a sua bênção, porque muitas vezes a gente acha que é o Senhor que está tardando, mas na verdade não, somos nós que estamos querendo agir com as nossas próprias mãos e não percebemos. E como eu bem falei, o Senhor começou a levantar pessoas para me ajudar nessa caminhada, né? E eu lembro que eu começava uma pessoa em específico, né, que eu tenho muito carinho e apreço, né, por essa pessoa, porque se não fosse ela, eu digo que foi ela que deu o pontapé inicial ali para que eu de fato viesse aceitar Jesus, né? E eu ficava enchendo ela de mensagens e falando, e meu Deus, e por que não acontece, por que isso? E ela sempre me falava: Mari, descansa no Senhor, porque no tempo certo o Senhor vai agir. Descansa no Senhor, porque o Senhor sabe a hora e o momento certo de te abençoar. E eu vivi uma realidade onde eu me sentia muitas vezes oprimida, onde eu era o tempo todo, sabe, me sentindo incapaz em muitas coisas, até mesmo na minha profissão, eu não conseguia enxergar algo, né, um futuro ali. E o Senhor foi me provando de todos os lados. Não para me fazer desistir, mas porque eu precisava, né, passar pelo fogo ali, eu precisava ser tratado, eu precisava limpar muita coisa, né, do meu meio e tudo mais também. E nesse período, nesse processo, muita gente foi se afastando, outras se aproximando, né, umas chegando, outras saindo. E eu vejo o quanto Deus ele cuida de nós. Às vezes a gente não entende o porquê de certas pessoas se afastarem, de certas pessoas saírem, né, da nossa vida, do nosso meio, do nosso ciclo ali de amizade e tudo mais. Mas Deus ele sabe de todas as coisas. E ele sabe que se algumas pessoas permanecessem, talvez eu não conseguiria chegar, né, no lugar que Deus queria que eu chegasse. Isso foi de suma importância entender isso e ter maturidade, né, para entender isso e buscar sabedoria em Deus, para não ficar olhando para trás, mas deixar Deus literalmente conduzir a minha vida. E eu não sei se você se encontra nesse período da sua vida onde Deus tem afastado algumas pessoas e você não entende e fica: Senhor, mas por quê? Olha o que está acontecendo, fulano se afastou, fulano se afastou. Mas confie em Deus, confie que Deus ele sabe quem ele tira, ele sabe quem ele traz para perto de você. Deus trabalha com propósitos, Deus não é um Deus como nós, né? Ele não age por interesse, mas ele sabe colocar as pessoas certas do nosso lado para nos ajudar, para nos apontar um caminho, né? E o Senhor, ele literalmente, né, me tirou da minha terra, do meio da minha parentela, da casa dos meus pais, e me trouxe para uma cidade, para um lugar que eu jamais imaginei que moraria um dia. E se eu falar assim, não tinha possibilidade alguma, principalmente do lugar onde eu estava vivendo, não tinha como, mas o Senhor me encontrou. Sabe, quando a própria palavra nos traz, diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Era como se fosse comigo: pode vir alguma coisa boa desse lugar, né? Mas o Senhor, ele me encontrou. Ele fez coisas grandiosas em minha vida. Ele literalmente me transicionou para um novo tempo, para uma nova estação. Ele me tirou, não vou dizer que ele me tirou, ele me arrancou, literalmente, né, da minha terra, da onde eu nasci, e me trouxe para um novo lugar. Porque quando Deus ele quer fazer algo na vida de alguém, quando Deus ele quer cumprir as suas promessas, e quando chega o tempo dele cumprir as promessas, não tem homem, não tem ar, não tem bem, não tem nada que impeça de cumprir aquilo que ele prometeu. Lembro que em um determinado período assim desse processo todo, eu passava por muitas batalhas na minha mente e o quanto era difícil, muitas opressões também, mas em todas elas o Senhor me deu vitória. E aqui estou hoje, né? A gente vai mudando o nível das coisas e vai aprendendo a cada vez mais confiar em Deus, confiar na soberania de Deus, né? Sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Ele está fazendo, né? Acerca das coisas que Ele está fazendo. E eu ficava assim questionando: Senhor, quantas coisas, quantas marcas, quantas coisas esse processo tem me causado. E eu precisava, gente, eu vivia num mundo onde eu estava completamente cega para as coisas do Senhor.
Mas o Senhor, quando Ele abriu os meus olhos, foram muitas coisas assim juntas vindo à tona, e eu precisava administrar tudo aquilo, né, dentro de mim. E eu vi assim que Deus, ele começou a mostrar cada pontinho que eu precisava ajustar, que eu precisava alinhar, que eu precisava abrir mão, que eu precisava renunciar. E a renúncia, muitas vezes, ela pode ser dolorosa, porque na verdade ela é dolorosa, mas ela é muito prazerosa quando você começa a ver e enxergar que há um propósito e que Deus, ele sabe como recompensar. E não que nós tenhamos que fazer como recompensa, mas a gente sabe que o nosso Deus, ele é tão tremendo que ele sabe recompensar cada um dos seus filhos. E uma das minhas renúncias foi com relação à academia, né? Eu tinha um cuidado com o corpo muito excessivo e, de uma certa forma, eu expunha assim o meu corpo, porque eu estava sempre na academia, eu estava sempre buscando, de alguma forma, me sentir bem e me sentir validada. E eu não estava percebendo que aquele ali era o ponto que iria mudar tudo. E quando eu abri mão disso, foi como se Deus estivesse dizendo assim: Mari, eu quero que você se reconheça como eu te enxergo. E eu lembro que eu comecei a perder muita massa magra, né? Eu era um pouco forte, né? Tinha um pouco de músculo ali. Mas eu emagreci muito e eu comecei a fazer uma renúncia mesmo. E eu lembro que algumas vezes eu chegava a me olhar no espelho e não me reconhecia. Às vezes eu até evitava me olhar no espelho. Eu ouvi de muitas pessoas: nossa, você tá muito magra, você tá doente, você tá isso, você tá aquilo. Mas dentro de mim, algo dentro do meu coração falava: não dá ouvido para essas pessoas, mas deixa eu te mostrar aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu estou fazendo. E Deus, ele foi ali realinhando as coisas dentro de mim, colocando as coisas no seu devido lugar. E isso durou, esse processo, mais ou menos uns 2 anos, né? Eu fiquei assim, sem me exercitar da forma que eu me exercitava antes, né? Sem esse foco. E eu lembro que quando chegou o tempo, assim, Deus disse: agora sim, agora você tá apta para voltar. E muita coisa mudou dentro de mim. E quando eu entrei na academia, e aí quando eu pisei na academia pela primeira vez, depois de todo esse processo, para mim foi um baque, foi um choque, assim, como eu comecei a enxergar as coisas por outros olhos, né, com outros ângulos, e eu começava a perceber que eu estava realmente com as minhas lentes, né, muito manchadas. Eu falo as minhas lentes porque Deus, ele tem uma visão acerca de tudo e muitas vezes pra gente tentar enxergar as coisas com a visão do alto, né? A gente precisa limpar muito bem os nossos olhos. E eu via o quanto a minha visão, ela era muito manchada por muitas coisas que eu achava que era preciso, mas que na verdade só estava camuflando, né, algo que estava ali dentro de mim que precisava ser tratado, trabalhado, como essa questão da autoaceitação, da autovalidação, de precisar, né, do elogio das outras pessoas para me sentir validada, para me sentir bem. E isso foi sendo tratado. E isso eu vejo até hoje, né? Analisando assim um pouco mais, você vai vendo que as pessoas, elas escondem, todo excesso esconde uma falta. E daí nesses processos de sempre me olhar no espelho e me reconhecer nessa nova pessoa, foi como se Deus estivesse mostrando: eu quero que você se enxergue como essência. E eu realmente comecei a enxergar a minha verdadeira essência. E Deus usava muito as minhas alunas, né? As crianças para falar: tia, você é muito linda, tia, eu quero ser assim como você, tia, isso, tia, aquilo. E era como se o Espírito Santo estivesse falando para mim: é dessa forma que eu te enxergo, é dessa forma que eu te vejo. E o quanto eu era ministrada ali, né, através das minhas alunas, o quanto Deus falava comigo. E eu fui aprendendo a enxergar e a ver Deus em tudo. E esse foi só apenas uma parte, né, assim, do meu processo de conversão. Mas eu falo isso porque eu não sei o que é que Deus tem pedido para você renunciar, para você abrir mão, e você não tem tido coragem, né? Você tem tido medo de renunciar, de entregar isso ao Senhor.
Mas eu quero te dizer que se Deus está te pedindo algo, entregue, porque vale a pena confiar em Deus. Vale a pena entregar aquilo nas mãos do Senhor, porque Ele sabe como recompensar. Ele sabe aquilo que é melhor para você, Ele sabe aquilo que Ele está fazendo na sua vida, e pode ter certeza que os planos dele não são planos de mal, são planos de te fazer prosperar, são planos de paz, são planos bons. Deus, Ele não pede algo para nós se Ele não tiver algo ainda melhor ou superior para nos entregar. E ainda que Ele não tivesse nada disso, né, o fato de a gente entregar e saber que o nosso coração está nele já é o suficiente. E quando o Senhor me fez enxergar a minha verdadeira essência, isso afetou completamente, né, a minha vida também sentimental, porque aí eu passei a entender e enxergar mais ainda o valor de saber esperar em Deus, de fazer escolhas certas. Isso sempre foi uma área que o inimigo trabalhou muito na minha vida, e eu via o quanto a fúria dele era grande, né, para tentar me fazer abortar os planos de Deus para mim, para tentar impedir com que eu não vivenciasse aquilo que Deus tinha preparado para minha vida. E muitas pessoas o Senhor usou para me fortalecer, para mostrar: Mari, confia. Muitas histórias eu comecei a me inspirar para dizer: cara, um dia eu vou viver isso também, né? E assim como Deus usava pessoas e histórias para mim incentivar e para fortalecer a minha fé, o inimigo também usava pessoas para tentar me fazer desistir, né? E ele era muito furioso nisso, porque a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele anda o tempo todo ao nosso derredor. É uma luta constante, mas maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. E se nós buscamos confiar em Deus e entregar tudo para Ele, saiba que a vitória já é sua, pelo poder que há no nome de Jesus. E aí eu lembro que um dia o Senhor usou, né, o seu profeta, os seus profetas, na verdade, mas tenha amigas, tenha amizade de oração, porque isso é a melhor coisa que tem. Eu lembro que um dia eu estava orando com algumas amigas minhas e o Senhor usou uma delas para mim. Ela é uma mulher de Deus e profeta do Senhor. E eu lembro que ela não sabia disso, mas a gente tinha ido no monte orar. E eu tinha subido naquele monte nesse dia e eu pedia: Senhor, fala comigo acerca disso. E eu tinha 3 pedidos ali, tinha falado com o Senhor já até antes de sair de casa. E ela não sabia de nada, e Deus usou ela ali de uma maneira poderosa. E tudo aquilo qual o Senhor usou ela para falar era a resposta que eu precisava. E assim o Senhor fez na minha vida, e até mesmo acerca da minha vida sentimental. E o Senhor falou que Ele iria colocar uma pessoa, que essa pessoa iria me olhar diferente, e que quando essa pessoa me encontrasse, essa pessoa ia dizer que eu era tudo aquilo pela qual ela orava. E quando eu conheci o meu esposo, uns tempos depois, assim, de algumas conversas que tivemos, um mês depois mais ou menos, e que nós começamos a orar, né, acerca do nosso relacionamento, as mesmas palavras que o Senhor falou que Ele falaria, Ele falou. E isso é muito engraçado, porque assim, o Senhor foi dando vários sinais de muitas coisas que Ele estava fazendo, e isso cada vez mais acrescia a minha fé, porque Deus, Ele não mente quando Ele promete algo para você. Deus, Ele não mente quando Ele fala coisas a teu respeito. Se o Senhor falou, confie, creia que Ele irá fazer, não importa o tempo que passar. O Senhor permanece sendo fiel. Ele é fiel à sua palavra. O Senhor não mente, né? O Senhor tem cuidado de cada área da sua vida. Tudo está na palma das mãos do Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E o nosso papel é confiar nele. E a nossa história, ela é muito rica de muitos detalhes. Em outro vídeo, talvez, eu comente acerca disso. Se vocês quiserem saber mais dessa história, deixa aí nos comentários. E falarei um pouco mais, com mais detalhes, a respeito, né, desse testemunho também, da minha vida sentimental. Mas, por partes, né, eu gostaria de fazer com que todos vocês que estão ouvindo esse vídeo, que vocês possam ser fortalecidos,
né, na graça, no amor do Senhor, que vocês possam ser fortalecidos nele para continuar perseverando, né, naquilo que o Senhor tem proposto para a vida de vocês, as promessas que o Senhor tem feito à vida de vocês, porque como Ele bem falou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então creia que aquilo que o Senhor falou a seu respeito, tudo se cumprirá no tempo dele. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha falado com você de alguma forma. Não se esquece de se inscrever no meu canal, ativa o sininho para mais vídeos possam chegar até você.